Mais um pouquinho. Imagine. Muito bem, bom dia a todos. Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. Hoje, aula de anatomia. Bom, então, primeiro de tudo, boas-vindas aí para os alunos novos. A Gabi acabou de passar ali no chat o link do grupo, para vocês entrarem no grupo, tá? Grupo de anatomia, o grupo da turma. Obrigada, Gabi. Né? Bom, os alunos novos, deem uma olhadinha lá no AVA, que na matéria das aulas anteriores, a gente já teve 2 aulas, uma foi sobre o plano de aula, onde a gente explicou as diretrizes da matéria, e a outra foi sobre os conceitos iniciais da anatomia, né? Então, retomando um pouquinho a aula passada, quando a gente estava falando sobre os conceitos iniciais, eu vou dar uma revisada sobre o conteúdo da aula passada, tá? Então, olhem só. Na aula passada, a gente viu a definição de anatomia, a gente viu que a palavra anatomia, quando a gente divide, né, quando a gente se utiliza de prefixos e sufixos, ana significa em partes e tomia significa cortar. Então, anatomia significa cortar em partes, ou traduzindo para o português, dissecar. Né? A gente viu também que, no sentido mais amplo, a definição de anatomia pode ser dita da seguinte forma: anatomia é a ciência que estuda microscopicamente e macroscopicamente a constituição e o desenvolvimento dos seres organizados. Então, quando a gente fala microscopicamente, a gente está dizendo que vem desde a célula. Então, a gente vai estudar a célula, os tecidos, os órgãos, os sistemas, né? Então, várias células se juntam, formam um tecido, vários tecidos se juntam, formam várias células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão, vários tecidos formam um sistema, tá? Então, o que acontece? Essas partes microscópicas a gente vai deixar para o pessoal da Biocel, e aqui na disciplina de anatomia a gente vai ficar com a parte macroscópica, né? A gente vai estudar a parte, então, dos órgãos, dos sistemas, certo? Então, a parte microscópica vai ficar com o professor Tiago e a parte macroscópica fica com a gente. A gente estudou também, dentro dos conceitos iniciais, a gente viu que o nosso corpo, existe uma posição básica de estudo chamada de posição anatômica. A posição anatômica, o indivíduo está em pé, com a cabeça voltada para frente, o olhar na linha do horizonte. Os membros superiores estão aplicados junto ao tronco, com as palmas das mãos voltadas para frente. Os membros inferiores unidos e os pés voltados para frente. Essa é uma posição básica de estudo, que ajuda a gente a entender qual é a parte da frente, qual é a parte de trás, qual é a parte de cima, qual é a parte de baixo, né? Para a gente poder se localizar. Nós vimos também que existem alguns planos, que são chamados de planos de secção, planos de corte, né? Secção, corte. Então, por exemplo, quando a gente corta neste sentido aqui, ó, no sentido anterior e posterior, dividir em 2 metades, ó, uma metade anterior e uma metade posterior. Este plano eu chamo de frontal ou coronal. Quando eu divido aqui, ó, dividindo em direito e esquerdo, eu vou dividir, então, em 2 metades também. Eu tenho um plano de secção sagital, cuidado, não tem R, sagital ou mediano. E quando eu corto assim, ó, dividindo em superior e inferior, eu tenho um plano de secção transversal. Tá? Então, esses são os planos de secção.
Existem alguns planos diferentes. Ah, eu posso cortar o indivíduo assim, né? Posso cortar o indivíduo assim? Posso, não tem problema nenhum. Mas não são os planos básicos, são os planos secundários daí, né? Um corte oblíquo, por exemplo, vai ser um corte secundário, um corte, né? Que não é aqueles básicos, né? Então, frontal ou coronal, sagital, mediano e transversal. Ok? Muito bem. A partir desses planos de secção, agora o que eu vou falar agora eu não falei ainda, tá, gente? Então, a partir desses planos de secção, a gente consegue determinar alguns nomes para vocês. Então, que são nomes importantes, nomes que a gente vai usar no dia a dia da gente. Então, o que acontece? Existem algumas palavrinhas que a gente se utiliza bastante no dia a dia da anatomia. E no dia a dia da clínica também a gente usa essas palavras. Por exemplo, o conceito de proximal e distal. Proximal é o mais próximo, distal é o mais distante. Mais próximo do quê? Mais distante do quê? Mais próximo do eixo central. Mais distante do eixo central. O que é o eixo central? O eixo central é a coluna vertebral. Mas não vale cortar caminho. Então, olha só. Estão vendo meu braço aqui, né? Então, quem está mais perto do meu braço, da minha coluna vertebral? O meu braço ou o meu antebraço? Quem está mais perto da coluna vertebral? O braço ou o antebraço? Não estou escutando vocês. Braço. O braço está mais perto. Então, eu posso falar que o meu braço é proximal em relação ao meu antebraço? Ele está mais próximo da coluna vertebral do que o meu antebraço? Sim ou não? Sim. Eu posso falar diferente. Ó, eu falei que o meu braço está mais próximo do que o meu antebraço. Beleza. Eu posso falar que o meu antebraço está mais distante do que o meu braço? Sim. Né? Mesma coisa. Então, eu posso dizer que o meu antebraço é distal em relação ao meu braço. Ai, cansei o braço. Então, olha só. São conceitos proximal e distal. Ah, então, o braço está mais próximo do que o antebraço. Ou o antebraço está mais distante do que o braço. Em relação a quê? Em relação ao eixo central, em relação à coluna vertebral. Ok? Muito bem. Posso usar esse conceito, por exemplo, na mão. Olha lá. As falanges, né? As falanges são os nossos dedinhos da mão aqui, ó. Certo? As falanges eu tenho falange, olha lá, falange proximal, falange média, que está no meio, e falange distal. Ó, 3 falanges aqui, ó. Proximal, média e distal. Por quê? Porque na posição anatômica, a pontinha do dedo vai ser a que está mais longe da coluna, ó. Tem que fazer o caminho todo, né? Não vale cortar caminho por aqui. Tem que fazer o caminho inteiro. Tem que passar por onde tem corpo. Certo? Então, o termo proximal e distal são termos muito usados, né? Então, se eu falo, e eu posso usar isso dentro do mesmo segmento, por exemplo, se eu pego lá o meu antebraço, só o antebraço, ó. Se eu digo para vocês, o paciente do quarto 203 fez uma fratura, ó, presta atenção, eu quero que vocês me respondam. O paciente do quarto 203 fez uma fratura no antebraço, no terço distal do antebraço.
No terço distal do antebraço. É perto do punho ou perto do cotovelo? Do punho. Perto do punho. Perfeito. Né, ó? Porque olha lá, ó, o cotovelo está mais perto do que o punho, né? Ó, no caminho todo. Ok? Inclusive, essa é uma coisa que a gente usa muito na nossa prática. Por exemplo, quando vai puncionar, é preferível puncionar no proximal. Quando vai colocar uma nora na via proximal, né? Usa bastante. Isso aí. Então, proximal e distal são dois termos que a gente usa bastante. Tem outro termo que a gente usa bastante que se chama. Ó, isso aí não está no caderno, tá? Vocês têm que anotar. Proximal mais próximo do eixo central, distal mais distante do eixo central. Tudo que eu falar, vocês que não esteja escrito, vocês vão caneteando aí, gente. O que aconteceu com a câmera de vocês hoje, que está todo mundo quase de câmera fechada? Só estou vendo aqui a Soraya e a Heloíde. Vocês estão com vergonha hoje? Está chovendo, estão dormindo ainda? Muito bem, muito bem. Agora vejo mais pessoinhas bonitinhas aqui comigo. Vamos lá, gente. Coragem, abram essas câmeras. É bom, gente, porque daí a gente vai conversando com vocês, daí vocês fazem assim, né? Aí vocês fazem assim, daí a gente vê se vocês estão entendendo ou não, né? Bom, um outro termo que a gente vê bastante é o lateral e o medial. Lateral é lado de fora, medial é lado de dentro. Por exemplo, olha só. Olha aqui, ó. Minha mão, né? Posição anatômica. Posição anatômica, a palma da mão é para frente. Ó, essa região aqui é a região lateral. E essa região aqui é a região medial, lado de dentro. Olha lá. Ó, perna. Lateral, ó, deixa eu segurar o casaco. Lateral, medial. Região medial da coxa, região lateral da coxa. Ok? Aqui não, aqui, ó, lateral e lateral, não tem medial. Ok? Muito bem. Então, lateral, lado mais de fora, medial, lado mais de dentro. Ok? Mas não é lado de dentro interno. Por exemplo, na posição anatômica, a palma da mão está assim. O dedão é lateral ou medial? Posição anatômica. O dedão é lateral ou medial? Lateral. Lateral, lado de fora. E o dedinho? O dedinho vai ser? Medial. Medial. Tá? Quer ver? Quando a gente pega, por exemplo, isso eu posso aplicar nos órgãos também. Por exemplo, se eu pego um rim, né? O rim tem lá a bordinha de dentro do rim, vai ser a borda medial, a bordinha de fora vai ser a borda lateral. Posso aplicar num órgão também isso. Não tem problema nenhum. Ok? Muito bem. E o nosso corpo humano? O nosso corpo humano, a gente divide ele assim, ó. Cabeça e pescoço, tronco e membros. Então, cabeça e pescoço, beleza? O tronco, ele pode ser dividido em tórax, que é o que está para cima do diafragma, e abdômen, que é o que está para baixo do diafragma, ok? E membros? Membros superiores. Membro superior divide em braço, antebraço e mão. E, olha lá o malabarismo agora, gente. O membro inferior divide em coxa, perna e pé. Beleza? Então, isso é uma divisão básica. Agora, o abdômen
O abdômen ele tem várias divisões. Eu posso dividir ele em 4 partes, ou eu posso dividir ele em 9 partes. E eu não vou contar para vocês essa divisão. Vocês é que vão pesquisar para me contar na próxima aula. Eu quero tanto a divisão em 4 partes, quanto a divisão em 9 partes do abdômen. Eu quero ela com os nomes, ok? Próxima aula é aula prática. Quero que vocês levem lá para a aula prática essa pesquisa. Beleza? Vou cobrar de vocês lá. Só um pouquinho que tem gente chegando aqui. Aí. Então, vou cobrar de vocês essa pesquisa lá. Que horas vai começar a aula prática segunda-feira, professora? 8 horas eu já estou lá começando com vocês, ok? Nós vamos ter 2 professores. Serei eu e o professor Alex. A gente vai dividir vocês meio a meio, tá? Em 2 grupos, para que a gente possa ter, então, para que não faça uma aglomeração, né? Então, metade vai ficar comigo, metade vai ficar com o professor Alex. O professor Alex é excelente. E nós damos aula exatamente no mesmo rumo. Então, assim, o que eu falo, ele fala igual. Não tem, né? Tanto que a turma de terça-feira dele, eu divido com ele. Tá? Então, assim, isso, nos quadrantes, mas não conte para os outros, é segredo. Né? Wesley, não vale contar. Tá? E tanto que a turma de terça-feira eu divido com ele, eu ajudo ele na turma de terça e ele vai me ajudar na turma de segunda, tá bom? Porque, assim, é muita gente, não tem como a gente colocar todo mundo numa sala só. A gente tem que dividir vocês para a gente poder ter... sem problema, Adriana. Para a gente poder ter essa segurança, beleza? Muito bem. Então, vocês vão... Não, é só uma pesquisa que é para fazer, Adriana, para a aula que vem, tá? Para a semana que vem. Sobre o abdômen, as divisões do abdômen, em 4 e em 9. Ok? Para entregar, professora? Não, não é para entregar, mas eu vou sortear alguém para ir lá no quadro desenhar. Eu já deixo o desenho pronto, você só põe os nomes. Tá bom? Daí a gente corrige junto, é tranquilinho, não vou judiar de ninguém, não. Mas eu quero que vocês pesquisem para que vocês aprendam. Tá bom? Muito bem. Vou compartilhar a tela com vocês agora, beleza? Muito bem. Isso aqui não tá. Aí. Muito bem. Então, vamos lá. Sistema esquelético, ok? Então, quantos ossos nós temos? Quem me diz? 206, perfeito. Daí a gente vai dizer assim, nossa, mas 206 é muito. Não é, gente. Os nomes dos ossos se repetem. A gente tem muito ossinho com osso repetido, né? Então, é bem fácil, porque, veja lá, 12 pares de costelas, são pares. 12 mais 12 já dá 24. Né? Os ossinhos do carpo são 8, né? 8 com 8... Cada mão já são 16.
Aqui a gente tem os ossinhos do metacarpo, 5 em cada mão, 5 e 5 já são 10. Né? As falanges, ó, 3 em cada dedo, 3, 6, 9, 12. Com mais 2, 14. 14 com 14, 28. 28 da mão com 28 do pé, né? Então, quer dizer, muitos ossos, e muitos ossos são pares, né? Então, húmero num braço, húmero no outro braço, tá? Então, assim, não são tantos ossos assim para a gente decorar. É fácil, é tranquilo. Mas é claro que na semana que vem nós vamos estudar os ossos lá no laboratório, nós vamos pôr a mão na massa, e eu quero que vocês já vão com a matéria estudada. Isso que a gente vai ver hoje tem que estar na ponta da língua na semana que vem. Ok? Professora, a gente tem que ir de avental, né? De jaleco. De jaleco. Agora, essa luva para a gente manusear, lá tem ou a gente tem que comprar? Na verdade, é assim, ó, na primeira aula, vocês não precisam de luvas, porque a gente vai trabalhar com o esqueleto, e o esqueleto, ele é de resina, tem algumas peças naturais, mas a maior parte é de resina, né? Então, não precisa, tá? Mesmo a peça natural, ela já é seca, então não tem problema, a gente pode pôr a mão nela tranquilamente. Então, não precisa de luva para essa primeira aula. Agora, a segunda aula, que a gente já vai ver músculos, daí vocês têm que levar a luva. Mas vocês combinam entre vocês, porque vocês vão usar um parzinho de luva, né? Então, combina entre vocês, compra uma caixa de luva entre vocês e divide, né? Ou 2 caixas de luva, né? E divide, vai dar R$1 para cada um, né? Então, quer dizer, R$1, R$2 para cada um. Aí vocês dividem entre vocês, tá bom? É legal comprar M, né? Porque daí serve tanto para quem tem mão pequena como para quem tem mão grande. Prof, e a luva é de silicone normal? Normal, Descartável, né? Descartável. Sim. Eu gosto daquela de látex, né? É melhor. Tá, ok. Mas é bem tranquilo. Vai usar e vai jogar fora. Tá? Mas nessa primeira aula não precisa. Olha lá, o Wesley, ó, trabalho na área, ó, pode levar luva. Daí divide, consegue num preço mais em conta, divide, vê lá quanto custa e divide, tá bom? Daí vocês se acertam lá no grupo. Então, são pouquinhos ossos? São pouquinhos ossos. Mas eu deixei 2 vídeos para vocês lá, já com a aula, né? Já com a aula para vocês, tá? Do que a gente vai ver na prática. Então, já está gravado lá e vocês já podem assistir. Já venham com tudo muito memorizado, com todos os nominhos, assim, ó, na cabeça, né? Para que vocês possam, então, aproveitar a aula ao máximo. Ah, prof, não deu tempo. Beleza, não tem problema, vai ver a aula. Mas, claro que se você já vier com tudo na ponta da língua, vai ser bem mais fácil. Você vai poder ver aquela peça e tentar já identificar os ossos, né? Tentar achar qual que é qual. Isso é muito legal, ok? Muito bem. Então, ó, 206 ossos. Então, eu vou falar um pouquinho das funções, da divisão do esqueleto, né? E da classificação dos ossos, ok? Então, vamos lá. Funções do esqueleto: sustentação e conformação do corpo. Eu fico de pé por uma ação conjunta entre os meus ossos, os meus músculos que fazem a contração, os meus nervos que vão lá dar o estímulo para que o meu músculo faça a contração. Então, eu me sustento na posição que eu estou mediante uma ação conjunta de vários sistemas, entre eles o sistema esquelético. Se eu não tivesse os ossos, eu seria um amontoado de carne, né? Então, eu preciso dos ossos para me manter em pé. E o formato do nosso corpo? O rosto de cada um, por exemplo, tem o formato que tem por conta do esqueleto que está ali por baixo. É a ossatura que vai dar
essa conformação do corpo, esse formato do nosso corpo. Os movimentos. Os movimentos, eles vêm de uma ação em conjunto entre ossos e músculos. Então, a hora que eu faço um movimento, eu tenho um sistema de alavancas, onde o músculo que está preso lá no osso contrai e ele puxa o osso. A hora que o músculo relaxa, ele solta o osso. Então, é uma ação integrada entre ossos e músculos. Os nossos ossos, eles também servem para armazenar íons. Depósito de íons, principalmente cálcio. Ele não foi aqui. Ele travou meu teclado aqui, ó. Mas não tem problema. Eu falo aqui para vocês. Principalmente, então, cálcio e fósforo, tá? São os dois que são mais armazenados. Ah, mas eu tenho também outros minerais. Claro que tem. Tem vários minerais. Mas o que tem mais abundância no meu osso é o cálcio. Em segundo lugar, o fósforo, ok? Mas tem sim outros íons também, claro que tem. Proteção dos órgãos vitais, né? Então, olha só o que acontece. Os órgãos vitais, eles são protegidos pelo esqueleto. Por exemplo, o crânio protege o encéfalo, certo? A caixa torácica protege quem? Coração, pulmão. Coração, pulmões, né? Algumas artérias, algumas veias, o esôfago, né? A coluna vertebral protege quem? A medula? Qual medula? Estou pensando, prof. Medula espinhal? Medula espinhal. Vejam, nós temos duas medulas. Nós temos a medula espinhal, que passa dentro da coluna vertebral, medula espinhal, dentro da coluna vertebral, e a sua função é conduzir os estímulos nervosos, né, os impulsos nervosos. Vai conduzir a informação. Tá? Então, da medula partem os nervinhos espinhais, eles vão lá levar para o meu músculo, dizer para o meu músculo, contraia. Ou dizer para o meu músculo, relaxe. Ou vai dizer, a mão está quente, a mão está fria. Tudo isso é informação nervosa, né? Então, a medula espinhal passa dentro da coluna vertebral e ela é responsável pelos impulsos nervosos. Qual é a outra medula que a gente tem? A óssea? Medula óssea, muito bem. Aonde ela fica? Olha o nome dela, medula óssea. Aonde ela fica? Nos ossos? Dentro dos ossos. Gente, já viram assim quando vocês vão... já viram um osso cortadinho? Aquele osso não tem um tutaninho lá dentro do osso? O que é aquele tutaninho? Medula óssea. Né? A medula óssea é importantíssima para o nosso organismo. Ela fica dentro dos ossos, principalmente os ossos longos. E ela realiza esta função aqui, ó, do nosso esqueleto. Hematopoiese. Vocês podem achar de dois jeitos escrito na literatura, com este I ou sem este I. Hematopoiese ou hematopoese. É a mesma coisa. O que é hematopoiese?
Hematopoiese é formação de células sanguíneas. Quem forma células sanguíneas é a medula óssea, que fica dentro dos ossos longos. Fica dentro de todos os ossos, mas em quantidade abundante, ela está realmente dentro dos ossos longos. Ok? Muito bem. Então, o nosso esqueleto, ele protege os órgãos vitais, né? O crânio protegendo o encéfalo, caixa torácica protegendo o coração, pulmões, e ele faz também a hematopoiese, que não é especificamente o osso que faz, é mais especificamente a medula óssea, mas ela está localizada onde? Dentro dos ossos, ok? Gente, não confundam medula espinhal com medula óssea. Vamos ver, respondam para mim, por favor. O camarada estava dirigindo um Fusquinha, trombou com um caminhão e ele ficou paraplégico. Ele teve uma lesão de medula? Espinhal. Espinhal, muito bem. Porque é ela quem conduz os impulsos nervosos. O camarada tem leucemia. Ele precisa fazer um transplante de medula? Nossa. Óssea. É ela quem produz as células sanguíneas. E o camarada que ficou paraplégico vai fazer um transplante de que medula? Espinhal. Nenhuma, porque transplante de medula espinhal não tem. Não existe. Tá bom? Pegadinha, pegadinha. Não existe transplante de medula espinhal. Era só para frisar isso para vocês, beleza? Não tem transplante de medula espinhal. Ainda. Quem sabe um dia vai ter, mas hoje não existe, beleza? Não tem transplante de medula espinhal ainda. Esperemos que logo exista, né? Então, olha lá. Componentes do osso. Acompanhem comigo o slide, por gentileza. O tecido conjuntivo fibroso, revestindo aquele que envolve o osso, é o periósteo. Então, periósteo é uma camadinha de tecido conjuntivo bem fininha que vai revestir o osso como um todo. Tá? É o periósteo. Já viram assim, já comeram um churrasco de costela? Que aquela costela assou no forno, assou na churrasqueira lá, até que tem, assim, no osso, não solta uma pelinha do osso. É um periósteo torrado. Né? Então, é aquela pelinha bem fininha que vai revestir o osso. Tá? Então, olha lá. Acompanhem lá o slide. Aquele que reveste os elementos cartilagíneos ou cartilaginosos, excluindo a cartilagem articular, é o pericôndrio. Então, pericôndrio revestindo a cartilagem. Do mesmo jeito que reveste o osso, reveste a cartilagem. O periósteo e o pericôndrio ajudam a nutrir o tecido. São capazes de produzir mais cartilagem ou osso, especialmente durante a consolidação de fraturas. E fornecem uma interface para fixação de tendões e ligamentos. Então, os tendões e os ligamentos se fixam aonde? Se fixam lá, no periósteo. Né? Para quê? Para poder dar estabilidade. Ok? Então, a camada de revestimento é o periósteo. Acompanhe o slide, por favor. Existem dois tipos de ossos, osso compacto e osso esponjoso, que é mais trabecular, né? Então, por fora, osso compacto. Por dentro, osso esponjoso. Por que esponjoso? Porque parece uma esponja de cozinha, todo furadinho. Tá? O osso compacto, ele é mais duro, mais rígido. E o osso esponjoso, ele é mais trabecular, é a palavra que a gente usa, tá? O osso compacto, ele também pode ser chamado de camada cortical,
Muitas literaturas usam essa terminologia. Então, a camada cortical do osso, a camada cortical qual é? É o osso compacto. É a mesma coisa, é sinônimo, tá? Embora a maioria prefira falar osso compacto, né? Mas vocês vão lá fazer uma prova, né? Para um concurso e o cara fala em osso, em camada cortical do osso. Do que ele está falando? Ele está falando do osso compacto, tá? Acompanhem lá. As diferenças entre esses tipos de ossos faltou um S lá. Dependem da quantidade relativa de substância sólida e da quantidade e do tamanho dos espaços que eles contêm. Então, na verdade, o que ele está falando aqui? Está falando que depende da densidade. Se essas células ósseas estão mais próximas uma da outra, ou se elas estão mais distantes, permitindo que faça buracos, né, entre esses ossos. Né? Então, tudo tem a ver com o quê? Com a densidade. Tá? Todos os ossos apresentam uma fina camada superficial de osso, compacto, em torno de uma massa central de osso esponjoso, exceto onde o último é substituído por uma cavidade medular. Então, eu tenho osso compacto por fora. Deixa eu mostrar aqui já a imagem para vocês, depois a gente volta ali. Eu tenho aqui, ó, por fora, osso compacto, por dentro, osso esponjoso, tá? E lá no meio do osso existe um buraco. Esse buraco é chamado de canal medular, porque lá dentro deste canal medular fica quem? A medula óssea, tá? Então, osso compacto por fora, osso esponjoso por dentro e uma cavidade oca lá dentro do osso, que é o canal medular. Dentro dele fica a medula óssea, que faz o quê? Hematopoiese. Ok? Bom, seguindo aqui, ó. Na cavidade medular dos ossos de adultos e entre as espículas dos ossos esponjosos são formadas células sanguíneas e plaquetas, que é a medula óssea que vai fazer. A arquitetura do osso esponjoso e compacto varia de acordo com a função, varia de acordo com o osso que a gente está falando. Eu posso ter uma camada compacta mais espessa ou uma camada compacta mais fina, vai depender do quê? Vai depender de qual osso que a gente está falando. Né? Por exemplo, o fêmur tem que suportar um grande peso, tem que suportar todo o peso do nosso corpo. Já a falange lá do meu dedinho não suporta peso nenhum. Então, as constituições são, obviamente, diferentes. Né? A função deles também é diferente. O osso compacto fornece resistência para a sustentação de peso. Nos ossos longos, planejados para rigidez e inserção de músculos e ligamentos, a quantidade de osso compacto é máxima, próximo à parte média da diáfise, corpo do osso, onde esse está sujeito a curvar-se. Então, eu tenho um osso lá que nem o fêmur, grandão. Eu vou ter que ter regiões com maior incidência de osso compacto. Ossos vivos apresentam alguma elasticidade, flexibilidade e maior rigidez, dureza. Tá? Então, o osso da criança, gente, é muito interessante, porque o osso da criança é bem mais flexível do que o osso do adulto. A criança chega a fazer uma fratura chamada fratura em galho verde. Gente, já tentaram quebrar um galho de árvore que está verde? Às vezes ele vai lá, você tenta quebrar e ele não quebra, né? Por quê? Porque ele tem um pouquinho mais de flexibilidade, né? Diferente de um galho seco. Então, o osso da criança, ele é muito mais flexível do que o osso do adulto. Inclusive, a gente observa patologias, como, por exemplo, a fratura em galho verde, que é específica de criança. Tá? Bom, então lá a gente pode ver, tá? O osso compacto, o osso esponjoso, o canal medular, a medula óssea, a camadinha de revestimento externo é o periósteo. É pelo periósteo que penetram as artérias e nervos, né? Que vão nutrir esse osso. Ok? Bom, vamos classificar o nosso osso quanto à forma.
Então, quanto à forma, nós temos os ossos longos. Ossos longos são aqueles cujo comprimento... Cadê meu mouse aqui? Aqui. Cujo comprimento é maior do que a largura e do que a espessura. Tá? Então, a maior dimensão é o comprimento. Tá? Às vezes eles têm um pouquinho de curvatura para dar uma maior resistência. Então, aqui, ó. Húmero, rádio, ulna, os ossinhos da mão, que são os metacarpos, e as falanges são ossos longos. Tá? As costelas são ossos alongados. A clavícula, que está aqui assim, também é um osso alongado. Ok? Lá no membro inferior, a coxa, na perna tem a tíbia e a fíbula, e no pé tem os metatarsos, que são todos ossos longos, e as falanges também são ossos longos. Então, esses são alguns exemplos de ossos longos, cujo comprimento é maior do que a largura e do que a espessura. Então, o comprimento maior do que a largura e do que a espessura. Isso aqui é uma tíbia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Gente, ó, vocês vão ter que olhar para o osso e saber que osso é. Então, tem que olhar bem para cada um deles, para vocês saberem diferenciar um osso do outro. Ok? Então, aqui, ó, fêmur, húmero, ulna, rádio, tá? Um ossinho do metacarpo, as falanges, são todos exemplos de ossos longos. Bom, olhem só. As extremidades dos ossos longos são chamadas de epífise. Epífise. O corpo do osso longo é chamado de diáfise. Diáfise. E a região onde existia a cartilagem de crescimento, né, porque o osso cresce, ele cresce numa região específica, que é próximo às extremidades. A região onde ficava a cartilagem de crescimento é chamada de metáfise. Ok? Então, nós temos epífise, metáfise, diáfise. Metáfise, epífise. Vejam, eu não posso chamar duas estruturas diferentes, ó, por exemplo, ó, essa região daqui é diferente desta região daqui. Esse aqui é um húmero, tá? Eu não posso chamar duas regiões diferentes pelo mesmo nome. Eu não posso dizer que isso aqui é epífise e que isso aqui é epífise. Eu tenho que dar um sobrenome. Então, a parte de cima vai ser a epífise proximal e a parte de baixo será a epífise distal. Ok? Eu tenho que diferenciar, né? Eu chego para vocês e digo assim, o paciente, vamos pegar lá a tíbia, por exemplo, aqui te volta na tíbia. O paciente fez uma fratura na epífise da tíbia. Eu vou perguntar para vocês, qual epífise? Na proximal ou na distal? Certo? Muito bem. E alguns ossos são alongados, né? Ossos alongados, por exemplo, as costelas. As costelas são ossos alongados, mas elas fazem parte da classificação dos ossos longos. É uma subdivisão dentro dos ossos longos. Ossos curtos são aqueles que têm as três dimensões muito parecidas: comprimento, largura e espessura. Então, os ossos da mão, carpo, e os ossos do pé, tarso. Os ossos da mão e do pé são exemplos de ossos curtos. Na mão, nós temos 8 ossos, que nós vamos aprender lá na aula prática: escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato, com H, amato. E no pé são 7 ossos: calcâneo, talos, navicular e 3 cuneiformes. Ok? Falando assim parece difícil, mas lá na prática a gente ensina um macetinho para vocês que fica bem facinho para vocês memorizarem esses ossos, ok?
Muito bem. Então, olhem lá, ossos do carpo. Né? Então, lá, escafoide, acompanhem o mouse. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato, amato. Se vocês assistirem a aula que eu deixei gravada para vocês, o vídeo dos ossos, vocês já vão ver que eu vou explicar esses ossinhos da mão aqui, ok? Muito bem. E os ossinhos do tarso, então tem lá, ó, calcâneo, que a gente pisa em cima, talos, que se articula com a tíbia, navicular, esse daqui, ó, tá? Cuboide e os 3 cuneiformes, ok? Então, esses são os ossos curtos. Ossos laminares ou ossos planos. Antigamente, eles eram chamados de ossos chatos, tá? Então, eu tenho comprimento e largura maior do que espessura. Os ossos do crânio, não todos, tá? Mas, por exemplo, frontal, parietal, occipital. Ó, aqui na testa, frontal, aqui em cima, parietal, e aqui atrás, occipital. Gente, esse aqui do lado, que é o temporal, não é osso laminar. Ele é irregular, porque ele tem um monte de voltinhas lá por dentro. Então, ele não é fininho. Osso laminar são os ossos que são fininhos, ok? Comprimento e largura se sobrepondo à espessura. O osso externo, que é o osso aqui da frente do tórax, externo com S, tá? Não com X. O osso é com S. O osso externo, ele também é um osso laminar, porque o comprimento e a largura se sobrepõem à espessura, são bem fininhos, ok? E esse osso aqui de trás, ó, a escápula, né, que o povo fala assim, a asa, né, também é um osso laminar, ó. Se vocês observarem, ele é um osso bem fininho. Essa é a escápula, ok? E ossos irregulares. Ossos irregulares são aqueles que não se assemelham a nenhuma forma geométrica conhecida, tá? Então, não parece um círculo, não parece um quadrado, não parece um triângulo, não parece nada, tá? Então, isso aqui é uma vértebra. As vértebras possuem, então, um formato irregular. O osso do quadril é um formato irregular. A mandíbula é um formato irregular. A maxila é um formato irregular. E tantos outros ossos do crânio. Temporal, ocioide, né? Tem vários ossos no nosso corpo que são ossos irregulares, ok? Bom, então essa é a classificação contra a forma. Longo, curto, laminar e irregular, ok? Nossa, gente, tá caindo do céu aqui. Bom, uma outra classificação, ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são aqueles que contêm cavidades no seu interior. Gente, os ossos pneumáticos, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles se localizam ao redor da cavidade nasal, né? E esses ossos, eles vão formar os seios da face, ou seios paranasais, tá? Normalmente, essas cavidades estão cheias de ar, conferem uma sonoridade à nossa voz, mas, eventualmente, elas podem estar cheias de secreção e vão dar uma famosa patologia chamada de sinusite. Vou dar um zoom para vocês aqui, só um pouquinho. Olha aqui, ó. Ele está de rebeldia aqui comigo, ele não quer deixar eu dar o zoom, deixar eu arrastar ali a figura. Mas, ó, são cavidades. Então, aqui tem os seios maxilares, aqui tem o seio frontal, né? Lá dentro tem o seio etimoide e o seio esfenoide, são buracos dentro do osso, né? O osso é oco,
Tá? Então, ó, esse osso aqui é o osso frontal. A cavidade que está dentro do osso frontal chamar-se-á seio frontal. Aqui é o osso da maxila. A cavidade é o seio maxilar. Ok? Muito bem. Ossos sesamoides. Os ossos sesamoides são aqueles que estão junto aos tendões. Então, o exemplo clássico de osso sesamoide é a patela, que é o ossinho do joelho. Tá? Então, olha só. A gente pode dizer que a patela é um osso sesamoide fisiológico, porque todo mundo tem. Mas existe um osso sesamoide patológico. Patológico é doença, tá? Que nem todo mundo tem. Que é quando nasce um ossinho novo, por exemplo, lá no nosso pé, que é o famoso joanete. Né? O joanete é um osso sesamoide patológico. Tá? Bom, divisão do esqueleto. Nós podemos dividir o nosso esqueleto em axial, apendicular, cintura escapular ou cintura pélvica. O esqueleto axial, ele é formado pela cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Então, esqueleto axial. O esqueleto apendicular é formado pelos membros superiores e membros inferiores. Professora, Oi, você pode repetir o esqueleto axial, por favor? claro. A gente vai repetir várias vezes ainda lá para baixo, tá? Mas eu repito aqui para você poder anotar. Então, esqueleto axial, cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Esqueleto axial, cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. O esqueleto apendicular, membros superiores e membros inferiores. Ô, gente, sabe como que a gente abrevia? Ó, membros superiores é assim, ó, MMSS. Ó, membros superiores. Membros inferiores. Tudo em letra maiúscula, ó, MMII. É a abreviatura comum que todo mundo usa. Você vai ver num prontuário, dizer, foi puncionado membro superior direito. Ou membro superior esquerdo. Ou membro inferior direito. Membro inferior esquerdo. Né? As pessoas usam essas abreviaturas aqui. É bem comum, tá? Meu Deus, gente, tá chovendo. Pois professora, eu te pergunto, num tempo desse, mesmo assim, haverá aula? Independente do tempo? Na prática? Só não vai ter aula se acabar a luz na faculdade, alagar o trajeto. Tem aula normal, tá bom? Com chuva ou sem chuva. Vamos lá. Continuando aqui. Então, esqueleto apendicular, membro superior e membro inferior. Tá? Cintura escapular. A cintura escapular, as cinturas são os elementos de fixação. Então, elas vão prender o esqueleto apendicular no esqueleto axial. Então, a cintura escapular é formada por escápula e clavícula. Cintura escapular, escápula e clavícula. Tá? E a cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril. Tá? A cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril. Só um minuto, gente.
Gente, o barulho tá tão forte da chuva aqui que eu falei, nossa, será que tá aberto aqui as coisas aqui? Eu fui lá ver, mas tá tudo fechado. É o barulho, a chuva que tá forte mesmo. Ok? Então, vou repetir se alguém perdeu alguma coisa. Então, esqueleto axial. Cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Esqueleto apendicular. Esqueleto apendicular. Membros superiores e membros inferiores. A cintura escapular. Escápula e clavícula. E a cintura pélvica, os ossos do quadril. Ok? A cintura escapular também pode ser chamada de cíngulo do membro superior. E a cintura pélvica também pode ser chamada de cíngulo do membro inferior. Mas ninguém usa essas duas terminologias de cíngulo, tá? Enfim, é um termo que existe, ok? Bom, então vejam lá, ó. Em branquinho, a gente tem o esqueleto axial e em amarelinho o esqueleto apendicular. Aqui, ó, osso do quadril vai formar a cintura pélvica, osso do quadril, né, direito e esquerdo, formando a cintura pélvica. E aqui, ó, a clavícula e a escápula lá atrás formam a cintura escapular. Lá, ó, em vermelhinho, o esqueleto axial, cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Membros superiores e membros inferiores juntos formam o esqueleto apendicular. Tá? Olha lá. De novo aqui, ó, o esqueleto axial, né? Cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. E o esqueleto apendicular com as cinturas em azul. Tá? Então, ó, olha lá a cintura escapular aqui, ó, escápula e clavícula. E a cintura pélvica, os dois ossos do quadril. E aqui o esqueleto apendicular, membro superior e membro inferior. Ok? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha nos principais ossos que compõem cada uma dessas estruturas. Só vou repassar agora os ossos aqui com vocês, mas isso a gente vai ver na aula prática. Então, lá, esqueleto axial, cabeça. Então, a gente tem aqui, ó, na frente da testa tem o osso frontal, no alto tem o parietal, do lado tem o temporal. Amassando o rosto é o zigomático, a base do nariz é o nasal, aqui do ladinho, aonde vai ter o canal da lágrima, é o osso lacrimal, que forma o septo, a base do septo nasal é o osso vômer. O septo nasal é formado por dois ossos, pelo etimoide, que a gente vê lá dentro, e pelo vômer. Essa voltinha que tem dentro do nariz é a concha nasal inferior. Onde prende os dentes de cima é a maxila. Duas maxilas formam o maxilar. Maxila direita mais maxila esquerda formam o maxilar. E onde se prende a arcada dentária inferior é a mandíbula. Numa vista lateral, a gente pode ver frontal, temporal, parietal e occipital. Podemos ver aqui zigomático, que é amassando o rosto, nasal, lacrimal, maxila e mandíbula. Né? O que vimos extra aqui foi o occipital. Na parte de baixo, a gente pode ver ainda
o palatino, né? O finalzinho do céu da boca aqui, ó, é o osso palatino, tá? Aqui a gente pode ver o vômer, que forma o septo nasal, né? E a região aqui, então, do occipital, tá? Muito bem. A mesma coisa, só que aberto, né? Então, aqui a gente vê frontal, parietal, o osso occipital, o osso temporal, né? Aqui a gente vai ver osso nasal, né? Então, mandíbula, maxila, ok? Aqui, ó, tem duas regiões muito importantes, ó, dois ossos que vocês ainda não tinham visto. Esse aqui é o etimoide, ó, em verdinho tá o frontal, entra ali no meio dele, tem o etimoide. E esse em amarelo é o esfenoide. O esfenoide tem uma coisa muito importante, porque o esfenoide tem, no meio dele tem um quadradinho. Esse quadradinho se chama fossa hipofisária ou cela túrcica, né? Esse quadradinho é onde fica a glândula hipófise, a glândula hipófise. E aqui no meio a gente pode ver, então, o forame magno, que é muito importante também, tá? Forame magno. Dentro do forame magno, né, passa o tronco encefálico, que vai dar continuidade, então, à medula espinhal. Então, vira um colorido, dá para ver sem ser colorido. A mesma coisa, ó. Frontal, em cima parietal, do lado temporal, lacrimal, nasal, zigomático, vômer, concha nasal inferior, maxila e mandíbula. Mesma coisa, dando um ênfase maior aqui no temporal e o occipital, que não aparecia na outra imagem. O temporal também dá para ver melhor aqui. Aqui um ênfase, então, no etimoide e no esfenoide. E aqui no meinho a gente vê a fossa hipofisária. E dá para ver também aqui o forame magno. Nesta outra imagem, a gente pode ver o palatino, que não dava para ver nas outras, e aqui o forame magno, que são duas regiões importantes. E aqui cortadinho, né, que a gente pode ver também a fossa hipofisária, aqui, ó, bem importante, onde vai se alojar a glândula hipófise. Tá? Bom, coluna vertebral. A coluna vertebral é composta por 3 regiões. Região cervical, que são 7 vértebras, região torácica, que são 12 vértebras, e região lombar, que são 5 vértebras. Então, 7, 12 e 5. 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. Na sequência vem o osso sacro e a pontinha é o cóccix, ok? Então, sacro e cóccix. O sacro e o cóccix, eles são formados por vértebras fundidas entre si, ainda na vida intrauterina, tá? E o que acontece? Gente, então isso aqui é uma vista anterior da coluna, isso aqui é uma vista posterior da coluna, e isso aqui é uma vista lateral. Essas curvaturas, nós temos curvaturas na nossa coluna. A nossa coluna não é reta. Essas curvaturas vão se formando com a evolução, né, do bebê até a vida adulta, tá? Então, na região cervical existe uma lordose. Ó, isso aqui é a parte posterior, isso aqui é a parte anterior, tá? Então, na região cervical existe uma lordose. Na região torácica existe uma cifose. E na região lombar também existe uma lordose. Então, lordose, cifose, lordose. Então, olhem lá. O bebezinho, quando ele nasce, a coluna dele ainda é retinha, né? Porque ele é todo molinho. E conforme ele vai evoluindo, ele vai formando, então, as curvaturas da coluna. Olhem lá. A lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. Ok? Lá, ó.
a coluna cervical. Então, vejam que o bebezinho tem a coluna reta e as curvaturas vão se formando. Beleza? Vamos lá de novo, ó, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, o osso sacro e o cóccix. Essas vértebras, elas recebem o nome conforme o segmento onde elas estão. Então, a primeira vértebra cervical eu chamo de C1, a segunda vértebra cervical eu chamo de C2, C3, C4, C5, C6, C7. E daí muda, T1, T2, T3 até T12, L1, L2 até L5. Esse é o nome da vértebra. A primeira e a segunda vértebras cervicais são bem diferentes das demais e por isso recebem nome próprio. C1, além de se chamar C1, também se chama Atlas. E C2, além de se chamar C2, pode ser chamado de Axis. Tá? Então, Atlas e Axis são os nomes próprios da primeira e da segunda vértebra cervical. Ok? Existem algumas condições patológicas, ó. O aumento da cifose torácica a gente pode chamar de uma hipercifose. E o aumento da curvatura lombar a gente chama de hiperlordose. O desvio lateral da coluna é chamado de escoliose. Essa escoliose pode ser em C, né, ou em S, tanto faz. Então, veja que quando flexiona, ó, quando tem uma escoliose, ele faz uma saliência, que a gente chama de gibosidade. Bom, aqui só de curiosidade para vocês, as vértebras cervicais. Vejam que todas as vértebras, elas possuem um orifício aqui no meio, que é onde vai passar a medula espinhal. As vértebras cervicais possuem 3 orifícios, ó. Possui 1, 2, ó, pequenininho aqui do lado, 3, pequenininho aqui do lado. Somente as vértebras cervicais possuem 3 orifícios, tá? Então, isso aqui é uma vértebra cervical, mas essa aqui é especial. Esta daqui é o Atlas, que é a primeira vértebra cervical. Tá? Primeira vértebra cervical. E aqui, ó, a gente tem uma vértebra cervical. Vou dar um zoomzinho aqui para vocês, ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Tá? Ó. Aqui, ó. Aqui, ó, o Atlas, vejam que ele tem um forame é buraco, tá, gente? Vejam que ele tem um forame maior do que as outras. O Axis, ele tem um dentinho, que se chama processo odontoide do Axis. Somente o Axis tem esse dentinho aqui, ó, tá? E por isso, ele tem um formato diferente. E esse aqui é uma vértebra cervical normal, tá? Com os 3 orifícios, ó. Veja que eu sei que ela é cervical porque ela tem 1, 2, 3 orifícios. Mas o que diferencia o Atlas e o Axis das demais? O Atlas tem um forame maior, não tem corpo, né, ó. E o Axis tem esse dentinho aqui, ó. Todas as outras têm esse corpo, tá? Então, vejam lá, ó. Deixa eu baixar aqui. Ó, o dentinho ali do Axis. Então, vejam lá. Ó. Então, aqui um raio-x da coluna cervical, né? Onde a gente pode ver, então, a região de Atlas, de Axis, né? E as demais vértebras, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é uma vértebra cervical normal, não é nem o Atlas, nem o Axis. E aqui a gente vê, ó, o Atlas, essa primeira, e aqui, ó, o Axis, né? Então, aqui é o processo odontoide do Axis, o dente do Axis. Tá? Aqui uma vértebra torácica, ó. A vértebra torácica tem o corpo da vértebra, o forame vertebral, que é onde passa a medula espinhal, os processos transversos, tá? E o processo espinhoso. Tá? O processo espinhoso fica voltado para trás.
Então, veja que as vértebras torácicas, elas têm um corpo médio, né? O tamanho médio aqui do corpo. Tá? E o seu processo espinhoso, normalmente, ele é um pouquinho voltado para baixo, ó. Diferente da cervical, que é retinho, né? E a cervical tem 3 forames. Tá? Aqui, ó, de novo, né? A vértebra cervical, a vértebra torácica. Reparem que entre duas vértebras sempre existe um disco que é chamado de disco intervertebral, tá? Então, o disco intervertebral, ele tem uma região mais... Já viram um babalu, aquele chiclete babalu? Então, por dentro ele é mais molinho e por fora ele é mais rígido. O disco intervertebral é exatamente igual ao chiclete babalu. Ele tem um anel fibroso por fora, e por dentro ele tem uma região chamada de núcleo pulposo. Quando esse núcleo pulposo extravasa, quando ele sai do lugar dele, a gente chama de hérnia de disco. Tá? Que é justamente na região do disco intervertebral. E aqui, ó, o sacro e o cóccix. Tá? Sacro e cóccix. Então, olhem lá, ó, olha o disco intervertebral, tá? Então, ele tem um anel fibroso por fora e o núcleo pulposo por dentro, que nem se fosse um babalu, ó. Aqui, ó, o anel fibroso e o núcleo pulposo. Tá? Olha uma hérnia de disco lá, ó. O núcleo pulposo saiu. Neste caso, ele saiu e comprimiu a medula espinhal, ó. Olha aqui, amarelinha, a medula espinhal. Aqui ele saiu e comprimiu o nervo, ó. Né? Não comprimiu a região de medula, mas comprimiu o nervo. Então, o suporte de peso, né, ela ajuda, o disco intervertebral ajuda a amortecer os impactos. Bom, a caixa torácica. A caixa torácica a gente tem 12 pares de costelas, sendo 7 verdadeiras e 5 falsas. Dessas 5 falsas, as 2 últimas, além de falsas, são flutuantes, tá? Porque elas não têm cartilagem, né? Então, as 7 primeiras são chamadas de verdadeiras, por quê? Porque elas têm uma cartilagem só delas. As outras não têm cartilagem só delas, elas se ligam na cartilagem da outra, ó, por isso são chamadas de falsas. Isso aqui, em azulzinho, é a cartilagem articular. E aqui as costelas. Vamos ver aqui que a Wendy colocou ali, só um pouquinho, gente. Para quem tiver interesse, tem um app que dá para ver em 3D, separar em partes. Ótimo para estudar. E o sistema esquelético é grátis, Anatomia Atlas 3D. Ah, ótimo. Gente, a internet tem muito material. Tem muito material. Só não vai atrás quem não quiser. Tá? Porque o que tem de material na internet é uma coisa, assim, gigantesca. Tá? Anatomia, principalmente. Então, só não vai atrás quem não quer. Olha, o que tem de vídeo no YouTube, gente, o que tem de material, o que tem de aplicativo, vão atrás, corre atrás. Quanto mais vocês verem, melhor para vocês. Ah, de fulano, vê o ciclano, vê tudo que puder. Quanto mais puder ver, mais. Sempre tem um que vai falar um detalhezinho a mais, outro vai falar um detalhezinho, né? Vai falar uma coisinha diferente. E ouvir de formas diferentes sempre ajuda a esclarecer. Eu vou lá e explico para vocês. Tá, entendeu? Mas vem um outro professor e explica de um outro jeito, vai entender mais um pouquinho. E vem um terceiro professor e explica de outro jeito. Cada professor que explicar de um outro jeito, eu vou aprender mais um pouquinho. Sempre o último que explicar vai ser o melhor de todos. Porque daí eu já vou ter uma base, né? E eu vou conseguir entender melhor, entendeu? Então, é legal. Quanto mais vocês puderem ouvir, melhor para vocês. Então, olhem lá. Aqui a gente tem as costelas. E daí aqui a gente tem
o osso externo. O osso externo se divide em manúbrio, que é a partezinha de cima, corpo do externo, que é a parte do meio, e processo xifoide, que é a pontinha de baixo. Tá? Muito bem. Mesma coisa, ó, as costelas, divididas em verdadeiras e falsas. Lembrando que as duas últimas, além de falsas, são flutuantes. Tá? E o osso externo, manúbrio, corpo do externo, processo xifoide. Existem duas patologias ligadas aqui à má formação do osso externo e das cartilagens. Às vezes as cartilagens cresceram demais ou cresceram de menos, né? Que aqui, ó, aqui tá com o tórax para dentro, né? Chamado de pectus excavatum, e o peito de pombo, que é o osso para fora, é chamado de pectus carinatum. Normalmente essas duas alterações não causam problemas nenhum, né? Mas o que a gente pode ver? Essas às vezes pode dar um pouquinho de falta de ar, né? Principalmente quando for praticar atividade física, por acabar, às vezes, pressionando o pulmão, mas normalmente não causa nada. Tá? Bom, cintura escapular é formada por dois ossos. A escápula, tá? Que tem vários acidentezinhos aqui na escápula, e a clavícula, ok? Escápula e clavícula. E nos membros superiores, nós temos úmero, rádio, ulna e mão. Mão é formada por 8 ossos, que são o carpo, os metacarpos e as falanges, proximal, média e distal. O primeiro dedo, polegar, o dedão, ele só tem 2 falanges, proximal e distal. Tá? Então, aqui, um raio-xzinho da mão. Gente, lembrar que esses ossos do carpo, na criança, eles são cartilagens, eles ainda não sofreram processo de ossificação. Tá? E na criança também a gente vê aqui a parte de metáfise, né, ainda aberta para poder existir o crescimento. Tá? Sem problemas, Ana. A cintura pélvica tem lá os 2 ossos do quadril. O osso do quadril, então, ilho, isquio, que a gente senta em cima, e a parte da frente é o pubis. Os 2 ossos do quadril juntos formam a cintura pélvica. Sacro e cóccix não fazem parte da cintura pélvica, eles fazem parte da coluna vertebral. Então, lá o osso do quadril, ilho, isquio e pubis. Tá? De novo lá, pintadinho agora em amarelo o ilho, em azul o isquio e em vermelhinho o pubis. Aqui, ó, essa cavidade é a cavidade acetabular, que é onde se encaixa a cabeça do fêmur. Membro inferior, esqueleto apendicular. Fêmur, que é o osso da coxa. Aqui de novo o fêmur. Tá? Aqui tem patela no joelho. E na região da perna tem tíbia e fíbula. Tem um macetinho bobo, mas que ajuda. Ó. A fíbula é fininha e fica fora. Então, a fíbula é lateral e a tíbia é medial. De novo aqui, ó. Tíbia e fíbula. E, finalmente, o pé. Né? Onde a gente pode observar aqui calcâneo, talos, navicular, cuboide e os 3 cuneiformes. Esses aqui formam o tarso. Daí vem os 5 metatarsos e as falanges, proximal, média e distal. Lembrando que o dedão só tem 2 falanges, proximal e distal. Muito bem. É claro que todos esses ossos nós vamos ver na aula prática. Vamos ver de novo e de novo e de novo.
ok? Fica de lição de casa bem facinho para vocês responderem lá a atividade de frequência. Atividade de frequência, eu sempre faço uma pergunta bem bobinha, só para vocês poderem responder a frequência, ok? E verem os vídeos. Os vídeos é importante, verem os vídeos se puderem reverem a aula. Busquem material na internet, busquem novos vídeos, busquem aplicativos, vão atrás do material. Ok, gente? Dúvidas por hoje? Não? Então, se não tem dúvidas, da minha parte, estão liberados. Ok, gente? Ok, Beijoca, obrigada, boa prof. semana. Semana que vem Ótima semana. lá na faculdade. Prof, daí depois a senhora passa a divisão das turmas ou a gente verifica Todo no mundo. dia? Divide todo mundo lá. Ok, Tá bom? obrigada. Imagine.